Então, tá joia. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso segundo dia aí do 8º Encontro Científico do Labim. Vamos iniciar agora a sessão científica do grupo GTP Orientação da Vocação e Detecção do Talento Esportivo. Eu gostaria agora de chamar a convidada e integrante do grupo, professora Dalva, para a gente poder dar início. Bom dia a todos, muito obrigada, né, pelo convite, obrigada pelo convite feito pelo professor Estélio para eu participar aqui do evento científico, né. Eu estou chegando agora no Labim, na verdade eu não estou ainda oficialmente fazendo o estágio pós-doutoral, mas eu vou iniciar agora, provavelmente em fevereiro. Eu estou aguardando ainda sair a minha portaria de afastamento, né, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu sou professora efetiva, e na área de educação física, né, professora EBTT, e aí eu vou fazer esse ano, eu tenho um ano, né, para fazer esse estágio pós-doutoral no Labim. Eu fico muito contente de voltar ao Labim, porque eu já morei também em Aracaju, no ano de 2015, e eu fui muito bem recebida pelo professor Estélio, pela Carol, por todos os integrantes na época, e conheço alguns pessoalmente, mas logo depois, né, foi um período curto, em 6 meses eu já estava em Mato Grosso do Sul, e aí agora, então eu vou voltar. Eu vou pedir para o Micael fazer, na verdade, a apresentação sobre o grupo, né, sobre o GTP de orientação da vocação e detecção de talentos, porque inclusive está escrito aí, né, no nosso evento, o nome do grupo como orientação e vocação da detecção de talentos no esporte, ou esportivo, né? E conversando já com o Michael, né, ele já me adiantou, né, que houve uma evolução já nesse grupo, então a gente vai trabalhar com orientação da vocação e detecção de talentos, porque a linha de pesquisa original, ela tinha o projeto, né, que deu origem à linha, iniciou com a revisão bibliográfica sobre o tema relacionado ao esporte e teve a continuidade com a proposição da metodologia, né, para orientação e descoberta de talentos no esporte. Com a intenção, né, de sugestão aos governos dos diversos níveis, às federações, confederações e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Mas a linha de pesquisa evoluiu e ela foi ampliada com a expansão da detecção de talento para além do esporte, né? Então, talentos afetivos, artísticos, culturais, então dando início a novos projetos e novas parcerias, que o Michael, ele tem mais propriedade do que eu, né, porque ele vivenciou essa história e, né, desde o início da linha de pesquisa. Então, ele vai apresentar para vocês essa história e a evolução e como que a gente vai atuar agora em 2021, tá? Obrigada, Michael. Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, né? Pronto. Professora Dalva, bom dia, pessoal. Eu que agradeço, tá? É um prazer, uma honra que a senhora tenha se juntado a nós neste GTP, agora assumindo a coordenação, e tenho certeza que será um ano, um semestre de muito trabalho com essa condução. Eu vou transmitir aqui os slides para a gente dar continuidade ao que a professora já mencionou em relação a um pouco do que a gente fez no semestre passado e no ano passado, e um pouco do que a gente já vem conversando em relação a mudanças para o GTP, tá bom? Bom, o nosso grupo de trabalho e pesquisa, ele tem como título a orientação da vocação, detecção e desenvolvimento do talento.
agora com a então coordenadora Dalva Miranda, e eu estarei como coordenador adjunto do GTP. A gente já conta com alguns parceiros, né, para esse GTP, o CDPPEL, da Universidade Federal de Sergipe, a Secretaria Especial do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil, o PSA, o Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Tiradentes, a CAPES, a gente também já tem como parceiro para alguns dos projetos, com projeto aprovado, a Universidade Tiradentes e, claro, o próprio laboratório. Nós estamos firmados na linha 1 do LabUnity, né, como políticas públicas em orientação da vocação, detecção e desenvolvimento do talento no esporte. E aí, esse no esporte, a professora Dalva já adiantou, a gente tende a retirá-lo. E a gente tem como objetivo, então, visando contribuir com a elaboração de políticas públicas, a linha se debruça sobre o potencial desenvolvimento humano e social, de melhoria da qualidade de vida, de promoção e de proteção da saúde, propiciados pelo esporte. Especial atenção é dada para as investigações sobre a orientação da vocação, a detecção e o desenvolvimento do talento esportivo, além do desenvolvimento de inovação e novas tecnologias vinculadas à linha. A gente tem como variáveis, pelo menos as principais variáveis utilizadas nesse GTP, a potencialidade das qualidades físicas epigenéticas, e para isso a gente se utiliza da dermatografia informatizada digital, as relações antropométricas epigenéticas, e aí a gente se utiliza das medidas antropométricas, coordenação motora por meio do KTK. O teste, ele funciona em 4 instantes, digamos assim, em que a gente avalia o nível de coordenação motora do indivíduo. Dentro dessa avaliação, a gente consegue observar se esse indivíduo ele tem algum déficit, ou se ele tem boa coordenação motora, ótima coordenação motora. A gente tem uma classificação final disso, que nos permite também alguns trabalhos. A gente tem a maturação sexual, que a gente observa por estadiamento de Tanner. O indivíduo ele faz uma autoavaliação de si, de modo que a gente possa observar em que estágio de maturação sexual esse indivíduo se encontra. A gente também tem a variável de comportamento e sociocultural, em que a gente, por meio de roteiro observacional e inventário sociocultural, a gente identifica onde esse indivíduo está inserido e quais as motivações que ele tem para a prática esportiva. Esses são, digamos que, a base do que o nosso GTP trabalha. Começamos trabalhando com orientação esportiva, isso em se tratando de projetos. Orientação esportiva, em que se utilizou da dermatografia e antropometria. Agora a gente já está trabalhando com detecção de talentos, que vai englobar essas outras variáveis, e aí a gente tem outros trabalhos também que acabam englobando outras variáveis específicas do estudo. Aqui a gente tem a relação de projetos vinculados à linha, sobre a orientação do professor Estélio para indivíduos que tentarão o mestrado. A gente tem um trabalho de perfil epigenético em atletas de fisiculturismo, perfil epigenético por posição a jogadores de futebol, epigenética e autismo, orientação da vocação esportiva por meio do Voxport, que já foi um instrumento que validamos anteriormente. A gente tem outro trabalho também com a utilização do Voxport e epigenética e goleiro de futebol de campo. Também a gente tem como TCC epigenética e futsal e epigenética e câncer. Então, o Pedro, por exemplo, do câncer, ele pertence ao grupo de câncer, mas que tem essa ramificação do perfil epigenético, vai estar também utilizando a dermatografia, a gente faz esse bate-bola entre os grupos. O mesmo ocorre com o Frederico também, por exemplo, membro do Paralímpico, e a gente bate essa bola entre os grupos, de modo que a gente também trabalha com variáveis de ambos os grupos. E a gente está, então, fincado aí nos pilares do prestígio acadêmico que o professor Estélio Dantas tanto menciona em relação às nossas reuniões. Então, a gente busca ou visa buscar o network, as publicações de impacto, financiamento, inovação, isso por meio da cooperação. No semestre passado, a gente montou esse plano de ação,
que eu trago como balanço das nossas ações, em que a gente tinha determinado que seria feita uma pasta no Google Drive, em que os membros do GTP iriam abastecer essa pasta com artigos relacionados a políticas públicas, a orientação esportiva, a detecção de talentos, as variáveis, e assim foi feito. A partir deste drive montado, foi realizado a leitura, a seleção desses artigos. Em seguida, a gente passou a construir um referencial teórico, uma fundamentação a partir disso, de modo que a gente já pôde, inclusive, atualizar o projeto no Comitê de Ética. Então, a gente já tem o projeto ressubmetido ao Comitê de Ética, para que seja atualizado, já com algumas alterações em relação ao projeto inicial. Também fizemos a busca de financiamento, pela função anterior, o professor Cavalcante e a Ana, o Marcos Vilhena, eles deram esse suporte, o professor Marcos Vilhena deram esse suporte, e a gente conseguiu concluir essa tarefa. A gente teve também, com a ajuda do professor Frederico, a busca por editais de financiamento. A gente chegou a submeter a um edital de financiamento, que eu vou colocar mais na frente. Também a gerência do EPGEN, e está sendo feita a atualização agora. O EPGEN já é um instrumento que construímos como registro de software. E aí o professor Ronaldo realizou a organização de algumas revistas com qualis antigos, o qualis vazado, de modo que a gente já tem ali uma prospecção inicial de possíveis revistas que possamos publicar. E aí demais funções que foram realizadas mais de parte burocrática e de parte prática também do grupo, a Aline e a Marcele, que a gente teve aí ao longo do semestre, como ações, além, claro, da participação propriamente dita no grupo. A gente tem, no ano passado, 11 participantes do GTP, um no doutorado, além dos 11 participantes, a gente tinha um estudante doutorado, que era eu, e 2 alunos de iniciação científica. Para esse ano, a gente, claro, ainda vai definir a quantidade de participantes quando abrir as vagas. Teremos, portanto, a presença da professora Dalva no pós-doc, continua a minha presença, e os 3 candidatos a mestrado que devem concorrer pelo PSA. A gente não teve para esse ano aluno de iniciação científica por enquanto. E aí a gente tem como plano de trabalho a produção e orientação. Como o professor Stélio havia mencionado ontem, a questão de palestras, do estudo, etc., fica mais voltado, então, agora para o GFA. Vamos focar na produção propriamente dita e nas orientações desses que vão concorrer ao mestrado, que estão fazendo TCC, e isso será conversado ainda, definido com a professora Dalva, mas tudo indica que em encontros quinzenais, de modo que a gente possa ter semanas livres de trabalho. As coletas de dados serão realizadas nesse ano. A gente já mencionou ontem também a questão de jogos escolares, que deveremos estar realizando coleta em torno de 4.500 amostras, e, claro, a atualização da linha, como já mencionado. Aqui a gente tem, então, o projeto guarda-chuva, que foi atualizado, a gente está aguardando a aprovação do CEP, que era de orientação da vocação esportiva e detecção de talentos. Ele passou a ser determinação das características epigenéticas, criação e validação de baterias de avaliação e orientação da vocação, e em detecção do talento. Sai aí o esportivo, como a professora já colocou, a ideia é expandir para o talento cultural, para o talento cognitivo. Em 2018, a gente preparou um trabalho que foi apresentado em Harvard, que a gente falava de detecção do talento cognitivo, junto com a professora Angélica Pelvisan, o professor Rude, o professor Stélio, e agora, recentemente, já no finalzinho do ano, a gente realizou também algumas coletas em relação ao talento vocal, já nessa parte cultural. É um projeto do professor Rude, o professor Stélio e a professora Silvia Pinho, que a gente também pôde participar. Então, isso expande a participação do GTP, não só como talento no esporte, mas como diversos tipos de talento, e essas parcerias vão proporcionando isso. Além de, claro, a criação e validação, que é algo que a gente tem se utilizado bastante nos projetos realizados.
Isso posto, a gente também tem a questão, além da pesquisa, temos também a extensão, né? O professor Estélio mencionou ontem a aprovação dos 2 projetos de extensão, a gente vai ter um externo e um interno. Então, na Universidade de Tiradentes, a gente deve ter alguma sala específica, e nessa sala a gente já vai ter o nosso equipamento, a pessoa vai até essa sala, a gente faz toda a publicidade, a pessoa vai até essa sala, a gente coleta os dados, esses dados serão utilizados para a pesquisa, então isso já entra no nosso banco de dados do laboratório, e também a gente já tem aquele retorno ali na hora para o indivíduo, um laudo ou alguma coisa do tipo, que de modo que a gente já proporcione a orientação esportiva. Então, a pessoa vai lá, ou alguém de fora também, pelo público externo, coletamos, temos mais uma opção para pesquisa, e ali a gente já entrega, ó, você tem uma predisposição para o vôlei, para o basquete, para o futebol, a gente já vai poder fazer isso na hora, e os softwares que a gente já vinha preparando irão proporcionar isso. Em relação às publicações de impacto, a gente tem um artigo submetido de criação e validação do ensino método de orientação da vocação esportiva, como Qualiza 2, ele já está submetido. Ontem mesmo verifiquei a situação, ele já está preparando um relatório para devolver esse artigo a gente com a resposta de aprovação ou não, e a gente aguarda o retorno desse primeiro artigo. O segundo artigo, que é oriundo também do projeto de mestrado, ele está para ser submetido. A ideia era dar um tempo de um para o outro, para que a gente não tivesse 2 aprovações simultâneas, mas dado o atraso, ele já deverá ser submetido também, entrando agora em 2021, que é um artigo que já está pronto e deve ser submetido à revista Qualiza 1. A gente tem também o preparo de uma revisão sistemática sobre detecção do talento esportivo, junto com o GFA de revisão sistemática do semestre passado, do professor Carlos. A gente já preparou todo o aparato inicial dessa revisão sistemática, temos algumas pendências a serem resolvidas agora, e a gente já poder, enfim, estar realizando a publicação. Também uma revisão sistemática ou integrativa em relação à orientação esportiva, mas também sobre a orientação esportiva, a gente já teve uma revisão de literatura realizada e submetida à revista Corpo, Cultura e Movimento. A gente também tem alguns artigos paralelos, como dermatografia e atletismo, com o professor Eliton, do grupo da UNOESC, junto com o professor Rude, que submetemos um artigo, o artigo de modelos de periodização, junto com o professor Eric e o professor Estélio, que deve sair também ainda nesse começo de ano, e além de 2 artigos que devem aí serem produzidos em relação às montagens do software. Já em relação a publicações em livros, a gente teve alguns capítulos submetidos, um capítulo do livro do Labin, um capítulo do livro da IHMN, um capítulo do livro da Salos de Dermatografia, um capítulo de livro que recebemos o convite da editora Atena e submetemos também, e 2 capítulos do livro da prática da preparação física, o capítulo 1 de orientação esportiva e o 2 de detecção de talentos. Então, esses foram os capítulos de livro. Já em relação às publicações, a gente quer, então, como meta, finalizar e submeter os pendentes, concluir os artigos embrionários, observar e participar de chamadas especiais, e a participação também em eventos. A gente participou da Sempesc no ano passado, não foram muitos eventos no semestre de participação, também do Congresso da Educação Física, a gente teve o Celafix, junto com o professor Lúcio, que a gente pôde colocar um trabalho, o professor Cássio também, o Frederico participou, e aí a gente tende a participar de outros eventos também nesse semestre. E a gente já está mirando aí o Congresso Olímpico Brasileiro, ele tem data para o 2º semestre do ano que vem, mas, se não me engano, até maio é o prazo de submissão de trabalhos, a gente quer estar enviando pelo menos 2 trabalhos, tanto na modalidade do Congresso, como para a parte de inovação, já que a gente teve aí o Volksport como resultado de um produto que a gente poderia realizar. Então, a gente deve participar desse congresso ainda, com inscrição ainda nesse primeiro semestre, mas sendo realizado somente no 2º.
Em relação ao financiamento, a gente teve o projeto enviado à FAPTEC, se utilizamos da figura do professor Marcos, que também é orientador da tese, preparamos o projeto, tanto eu como o professor Estela, enviamos para o professor Marcos, ele fez todo o registro e a gente está aguardando a aprovação. Já teve uma aprovação inicial, a gente aguarda uma aprovação final. O edital, ele permite solicitar alunos de iniciação científica após a aprovação, então aquela possibilidade inicial de não termos alunos de iniciação científica pode se alterar, podemos passar a ter, e aí a gente deve também ter verba através desse canal de financiamento. O CDPPEL da Universidade Federal é também um meio que a gente pode estar se utilizando para a busca de financiamento, e também, como já foi mostrado, o COB, a gente já tem uma parceria, um apoio institucional com o COB, que em momento oportuno a gente pode fazer também dessa parceria financiamento. A gente também está sempre atento a algum financiamento estrangeiro que possa surgir. O professor Frederico, no semestre passado, ficou responsável, então sempre estava dando uma olhada, mostrando possíveis editais que a gente poderia estar participando. E a gente tem aí alguns parceiros, como já mencionado, o COB, na figura do professor Rude, a UNOESC, o seu laboratório de fisiologia, e na figura do professor Ailton, a Universidade Federal de Sergipe. Outro parceiro é o Gabriel Gastelum, ele engloba o nosso grupo em algumas tarefas da Universidade de Chihuahua, no México. E aí, enquanto aplicativos e patentes, a gente tem o EPGEM, um aplicativo que serve para validar instrumentos de orientação profissional. Então, o que é que a gente fez lá no mestrado, junto com o professor Estélio? Criamos um quadro de características epigenéticas em que constem um nível de flexibilidade, força, hipertrofia, etc., das modalidades esportivas. Validamos esse quadro e, para que isso fosse realizado, a gente automatizou isso. Então, criou-se o EPGEM, que é um instrumento automatizado, o avaliador vai até esse EPGEM, ele observa essas características, dá o seu parecer e automaticamente isso já vai para um banco de dados. Então, a gente teve esse EPGEM validado já, com registro no INPI. Tivemos também o Voxport, que após o EPGEM, a validação desse instrumento, os dados coletados, a gente pôde, então, ter a orientação esportiva disso. Então, o Voxport é um instrumento de orientação esportiva, em que se utiliza a dermatografia e antropometria, ele dá o resultado daquele grupo de dados colocados nele. E aí devem sair outros aplicativos e patentes, que é o Sports Talent e o Tecnosport. O Sports Talent, ele vai ser uma ferramenta de detecção de talento, que já é o projeto do doutorado. E o Tecnosport deve ser uma ferramenta que vai englobar todos esses aspectos, do EPGEM, do Voxport, do Sports Talent, de modo que a gente tenha tudo isso em um só local. Então, tudo isso será registrado também, será junto ao INPI. E aí, como ações previstas, a gente tem a atualização das ações. Então, ao término do encontro do Labim, a professora Dalva se reúne conosco para que a gente possa definir as ações para o semestre. Ao longo de todo o mês de janeiro isso vai ser acertado. A questão da mudança na coordenação, a professora Dalva também assume as ações. Claro, a gente vai dar todo o suporte necessário para que isso ocorra da melhor maneira. O planejamento 2021.1, então, será realizado já com a professora Dalva à frente, a captação de novos membros, que deve ser realizada em fevereiro, de acordo com o cronograma que for posto aqui no encontro. A atualização nos indexadores será uma ação imediata, a gente tem feito isso no semestre anterior, deu certo, então o aluno chegou, a gente já coloca para atualização do Lattes, diretório de pesquisa, Existe ID, o acadêmico e o Existigate. Então, a ação imediata é a inscrição nessas plataformas e, claro, a execução das ações que a gente tenha planejado para o semestre. É isso. O obrigado aí é da professora Dalva. Eu fico à disposição. A professora Dalva também deve ter sua fala final e fico à disposição. Ótimo, ótimo, Michael. Muito obrigada.
a você, parabéns pela excelente apresentação. Eu queria, então, agradecer e dizer que eu ainda não estou totalmente familiarizada, né? Foi muito bom escutar você falando, justamente porque daí a gente vai aprendendo também. E daí eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu queria fazer uma pergunta com relação à parte logística mesmo por exemplo, essa questão da orientação, da vocação e detecção de talentos esportivos, a gente já tem bem definido, né, a dermatografia e os outros testes que você colocou, então a metodologia, né, bem definida. E com relação a essa expansão, né, para a detecção de talento, a gente tem a dermatografia e tem já pessoas responsáveis por esses projetos, ainda não, essas pessoas vão ser convidadas a participar, como que vai ser? Por hora, a gente tem isso como ferramenta de parceria. Então, por exemplo, o projeto Jovens Cantores é um projeto da doutora Silvia Pinho, junto com o professor Rude, se eu não me engano, sua tese de doutorado. Então, eles precisam de ajuda na coleta, mais ou menos como a gente faz aqui no Labim também. Então, eles precisam de ajuda na coleta e o nosso grupo eles faz presente. Então, a seletiva do projeto de Jovens Cantores ocorreu aqui em Aracaju. Então, eu, a Eduarda Alves e o Frederico Barros, nós somos lá, coletamos os dados, a gente já está preparando os resultados disso para encaminhamento e funciona mais ou menos dessa maneira. Para o talento cognitivo também ocorreu da mesma maneira. Era um projeto da professora Angélica Pelvisan, precisava de suporte dermatoglífico, então coletamos esses dados da dermatografia, e aí com parceria a gente também participa dos resultados. Então, por hora, tem ocorrido assim como parcerias, né? Contudo, dentro dessa expansão, dessa experiência, a partir desses projetos, ocorre que podem surgir alunos com interesse em projetos assim. O Frederico, por exemplo, ele vai trabalhar com dermatografia e autismo, que até então a gente não trabalharia, né? E aí a gente já dá orientações em relação ao projeto, o leitor dermatoglífico do Labim também a gente dá as orientações do manuseio, pode ir realizar as coletas, entre outros fatores. Então, iniciou-se por meio de parcerias, agora, quem for tendo projetos para mestrado, para doutorado, a gente vai se disponibilizando também para estar realizando atuação em conjunto. Ótimo, obrigada, Michael. Então, assim, aproveito para finalizar, né, nós já estamos em cima do nosso horário, e dizer, então, que nós estamos abertos, né, vamos precisar de bastante ajuda, né, para a realização de todos esses testes e todos esses projetos, e agradecer novamente a participação aqui no evento. Muito obrigada. Obrigado, professora Dalva, obrigado, pessoal, e a gente fica à disposição. Obrigado, Michael, obrigado, professora Dalva, pela apresentação.